Mas, na condição meramente de debatedora, eu quero passar de imediato a palavra ao primeiro integrante dessa mesa, Ciro Gomes, como já dito, como referido, que foi deputado federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional e deputado federal. Já concorreu à presidência da República por 2 vezes, 98 e 2002. É formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, estudou em Harvard, é autor de livros No País dos Conflitos, em 1994. O Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo, em 1995, em parceria com o professor Mangabeira Unger, um desafio chamado Brasil, em 2002. É um prazer muito grande e, de imediato, passo a palavra para Vossa Excelência. Excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, do Tribunal Superior do Trabalho, coordenadora dessa mesa, a qual eu tenho a honra muito especial de pertencer, e especialmente por ter sido lembrado pela AMATRA da 4ª Região para estar nessa mesa de tão qualificado nível. Excelentíssimo senhor ministro Gelson Azevedo, cuja passagem na Justiça, nos Tribunais Superiores Brasileiros deixou uma marca indelével de não só decência, correção, espírito público, mas de grande lucidez intelectual e de fecunda produção acadêmica. Meu caro doutor Ângelo Fabiano Farias da Costa, presidente da ANTP, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Eu quero, agradecido por esse honroso convite, dizer que talvez em mesa tão qualificada a minha contribuição seja muito menos de examinar anatomicamente esta aberração que se convencionou chamar a reforma trabalhista e muito mais tentar compreender as raízes de ter se tomado essa tão grave providência, com tal descuido, com tal despudor diante de um quadro de degradação socioeconômica, política e moral e institucional em que o nosso país está vivendo, e, mais do que isso, postular caminhos para a superação disto que, na minha opinião, data máxima vênia de quem pensa diferente, é absolutamente intolerável. Para compreendermos isso, é preciso fazermos uma volta aí aos anos 80 na Inglaterra. A Inglaterra, que passou praticamente o século XIX e todo o século XX, apesar da agonia da guerra, e ela foi a grande protagonista da resistência contra o nazifascismo, projetou-se com um padrão de estado de bem-estar social, em que, por pioneira Revolução Industrial ali acontecida, já se percebeu que seria um marco civilizatório indeclinável proteger o trabalho, proteger a força do trabalho como um valor civilizatório mais gravemente central para a sanidade de uma comunidade. Ainda que, sendo o valor mais importante do seu ponto de vista civilizatório, seja um valor frágil e presa fácil do poder maior que o capital revela na história e na experiência humana. Quando a Inglaterra constrói o estado de bem-estar social, ela levanta a carga tributária, os custos de carregação do Estado britânico, a valores superiores a 40%, 45% da sua riqueza nacional bem produzida, o que se chama PIB na linguagem moderna. E isto em nada prejudicou o Império Britânico, que projetou-se como gravemente competitivo em todos os portos da humanidade, sendo então um centro, até a Segunda Guerra Mundial, o centro do dinamismo capitalista. O que sucede ali nos anos 80? Emerge do Oriente um outro tipo de economia, também industrial, especialmente na Coreia, no Japão, na Coreia e agora mais recentemente na China, que vem com um produto industrial rivalizando competitivamente em terceiros mercados e já no mercado europeu e britânico, com estados que não se desenharam ao modo do estado de bem-estar social que o Ocidente europeu, no entrechoque dialético entre o comunismo e o capitalismo, se produziu no território, enfim, da Europa. Esse sincretismo que aproveitou a dinâmica da iniciativa privada com os valores humanistas da igualdade, da superação dos desequilíbrios que o capitalismo produz. E essa competição começou a ser perdida pelos britânicos em função do produto industrial britânico começar a rivalizar com o produto industrial asiático, que vinha desonerado
não é, dessa carga, dessa pena, ou desse tributo, ou desse gravame econômico, que é o financiamento do estado de bem-estar social. Isso produziu o fenômeno reconhecido hoje como thatcherismo, que é um desenho que depois se sistematizou nos Estados Unidos, academicamente tomou o nome de Consenso de Washington. E ali está um conjunto de regramentos, e nós brasileiros precisamos colocar isso em debate, porque as coisas não acontecem por acaso, elas não caem do Éden, ou não caem, não sobem do inferno, assim por fatalismos casuais. Isso tudo é um grande entrechoque global, em que o Brasil, por perplexidade teórica, por perplexidade acadêmica, por várias emergências que nos inibiram de dar complexidade ao olhar sobre os nossos problemas, a restauração da democracia frente à ditadura, o enfrentamento de décadas de inflação patologicamente alta que o mundo não conhece, são exemplos práticos do que derivou para o Brasil aviltar o seu debate, simplificá-lo, e os tempos agora não permitem mais isso. Ali, na Margaret Thatcher, ficava flagrante. Sendo eu um lord inglês, eu entendo perfeitamente, se eu for um lord inglês, eu entendo perfeitamente que era flagrante a cunha fiscal a causa da perda de competitividade sistêmica, que não acontecia ainda, era uma iminência, uma ameaça. E aí começa, então, o desmonte, a tentativa fracassada, digamos logo para apressar o argumento, a tentativa fracassada de desmontar o estado de bem-estar social, e a tentativa fracassada, que depois se revelou debalde e desnecessária, de desmontar a força que protege o trabalho. Ao modo inglês, um sindicalismo muito poderoso, de massa, cujo símbolo mais relevante era o sindicato da mineração de carvão. E a Margaret Thatcher aproveita e pega este sindicato mais poderoso e simples e puramente o destrói. E, evidentemente, ela não tem uma justiça trabalhista, a legislação trabalhista vai mais para o foco econômico, a insalubridade é um elemento civilizatório, quer dizer, a salubridade é um elemento civilizatório, depois de 1000 atos predadores, né, do colonialismo inglês, eles foram aprendendo, e sem que precisar de um regramento positivo, totalmente extenso, o sistema é consuetudinário, a moral é luterana, anglo-saxã, é um conjunto de diferenças do nós que não precisa tanto regramento assim, como nós seguimos precisando dramaticamente, entre outras razões, porque temos uma precaríssima história democrática. A história do Brasil, ao contrário do mito que nós gostamos de cevar, não é uma história pacífica, nem uma história democrática. A nossa história é uma história violenta, golpista, autoritária, e por exceções muito raras e pequenas, lapsos muito raros e pequenos, é que experimentamos as virtudes das liberdades democráticas que os setores iluministas da nossa sociedade defendem em tempos de paz ou em tempos de guerra interna, como esse que vivemos nós, data máxima vênia, a meu pessoal juízo. Pois bem, isso foi replicado em alguns lugares do mundo. Nos Estados Unidos, o Reagan destrói o Sindicato dos Aeronautas, e aqui no Brasil, o Fernando Henrique destrói a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, que tinha conseguido, no fim do governo Itamar, com a minha mediação, ministro da Fazenda, um acordo que pôs fim a uma greve que foi paradigmaticamente uma contradição do Brasil, né, ainda que pouco reflexivo, uma contradição do Brasil no castelo de cartas ou na brincadeira de dominó, um derrubando o outro, que vinha ali dos anos 80 para os anos 90. Esta proposta de reforma trabalhista é apresentada na Câmara Federal nesta data. E o grande argumento nesta data não era que a cunha fiscal brasileira fosse um fator impeditivo, propriamente, da nossa competitividade sistêmica em terceiros mercados ou na proteção do nosso mercado brasileiro. Definitivamente não era esta a questão do Brasil, porque a carga tributária na data era de 27% do PIB, tínhamos uma dívida pública não superior a 38% do PIB, que construímos em 500 anos de história para financiar o nacional desenvolvimentismo, de maneira que não parecia. Mas o argumento prevalente naquela data era a emergência poderosa da China, que causava a miragem, hoje já revogada, de que o problema brasileiro era competir no nosso próprio mercado contra os chineses, que vinham com um salário mínimo degradado, de equivalência a $40 naquela data, $45, sem jornada de trabalho fixa, com uma produtividade por produto absolutamente inalcançável, porque os valores orientais,
não é, de uma sociedade que não sabe nem compreende o que é democracia, muito menos aceita a prevalência do capitalismo livre, do laissez-faire, jamais aceitou em tempo algum, não é? A China é um modelo absolutamente intransplantável, mas é fato que naquela data, quando esta selvageria foi proposta, o salário chinês, o salário médio chinês, chegava aí $50, equivalente a $50. E o salário mínimo brasileiro, naquela data, equivalia a uns $76. Pegando aqui o padrão mínimo sobre o qual a discussão em cima da mesa não é tão despudorada, embora haja uma discussão subterrânea de que o salário mínimo também já exageradamente está alto no Brasil, o que é um disparate. Pois bem, este tempo passou, o mundo mudou drasticamente e esta própria variável tática do debate sumiu do mapa. O custo por hora trabalhada na China hoje é superior ao do Brasil. E a China está esmagando a competição global e o Brasil nem incha, como a gente diz lá no Ceará, para a competição chinesa. Por quais fatores? Evidentemente que por outros fatores. A China se financia a juro negativo desde 2008 e o Brasil segue praticando, em meio à maior depressão econômica, a maior taxa de juros do mundo. A taxa de juros que o governo paga por um papel no Brasil há 3 décadas é consistentemente superior à rentabilidade média dos negócios. Portanto, a economia brasileira está estagnada, não é por custo de salário, nunca foi. Muito menos pelos custos do serviço público, que é outra grande frente de desmonte de um ridículo e rudimentar esforço de welfare state, de estado de bem-estar, que a nossa Constituição de 88 quis fundar entre nós. O problema do Brasil ancestralmente é esse, e depois uma manipulação da taxa de câmbio. A taxa de câmbio, que é um assunto que deveria ser popular e é omitido da consciência popular brasileira, é um preço central da economia. Porque eu tenho repetido, e peço perdão aqui para repetir novamente, porque nós precisamos de replicadores para essa consciência que há de ser popular, não é? É que os preços relativos da nossa vida cotidiana, todos eles são referidos ao dólar. Por quê? Porque a gente não compra dólar, mas come pão. Vai ao domingo na pizzaria. Pão e pizza é trigo. O Brasil não tem suficiência na produção de trigo, compra trigo do estrangeiro, paga em dólar. Né? Nós não compramos dólar, mas tomamos remédio. 80% da química fina do Brasil são importados. Então, se nós compramos um Tilenol a R$ 1,75 na taxa de câmbio, e essa taxa de câmbio, por conjunturas cíclicas, passa a R$ 4,00 ou a R$ 9,20, como aconteceu na posse do Lula, nós encarecemos a vida, nós tiramos a população de padrões de consumo, e isso é o que é o stop and go da vida brasileira, enquanto nós nos confundimos aí com essas superficialidades de um debate político precário, ridículo, que dá uma aposta na inteligência das pessoas e que, pelo populismo caudilesco, excita ciclicamente as multidões para tentar sair dessa tragédia socioeconômica em que nós vivemos. Pois bem, a China trabalha com a taxa de câmbio depreciada, de maneira que é muito mais barato o produto chinês no exterior, e o Brasil trabalha com a taxa de câmbio apreciada, de maneira que é mais barato sair de Porto Alegre para Miami do que ir para Fortaleza. Quando todo mundo sabe que Fortaleza é muito melhor do que Miami, pelo menos na minha opinião, bairrista, não é? Mas a taxa de câmbio distorce completamente. Então os fatores, e tem um outro fator que é de escala, e aí vejam como é cruel a intoxicação ideológica. O capitalista médio brasileiro, há muitas boas exceções para nos dar alguma animação de que é possível subverter isso, mas um dos fatores centrais da competitividade chinesa agressiva e dos vanguardismos produtivos globais é a mega escala. Ou seja, uma fábrica de calça jeans na China produz 1 bilhão de unidades por mês. Os custos relativos de produção descem a fração de centavo, a lucratividade por unidade desce a fração de centavo e a rentabilidade extraordinária vem dos bilhões de unidades que se vende com arbitragem de câmbio pelo mundo afora. Como é que se produz escala? A partir do mercado doméstico com a proporção da massa salarial. Porque o empresário não aprendeu ainda, parte importante deles, que se eu tenho uma padaria nessa esquina e o outro tem uma padaria na outra esquina, eu pago um salário maior nesse setor e o outro paga um salário menor, isto é dumping social e a minha que paga maior vai quebrar, vai sair do ramo. Então a gente está ouvindo o galo cantar. Porém, sob o ponto de vista macroeconômico, a soma dos salários, a proporção dos salários na economia é quem dá a plataforma de partida para os ganhos de escala, porque é isso que estabelece o padrão de consumo, o mínimo, os patamares de consumo. E nós estamos deprimindo o consumo no Brasil, e o resultado prático é que nós temos uma recessão
que está fazendo com que os bancos hoje provisionem 500 bilhões de reais. Essa é tão cupida e intoxicada ideologicamente a nossa elite que está atirando no próprio pé. Daqui a pouco nós estamos plantando a crise a semente de uma crise bancária para completar o caos em que o país se encontra. Bom, isto nos traz a questão do Congresso Nacional e as pistas do que fazer diante dessa aberração. Primeiro, no Congresso Nacional, agora eu falo como militante, e ninguém precisa concordar comigo, eu tenho cuidado, ética e zelo, eu estou num ambiente de magistrados, procuradores, que têm o dever de isenção e alheamento do partidarismo, e eu sou um faccioso apaixonado, tenho um lado, sou um velho militante da vida brasileira, portanto, data máxima vênia, me perdoem todos os que pensarem diferentes, mas eu exporei o que penso deste ponto, que é mais político. A questão básica, que a mim me parece que não há legitimidade num governo que, do meu ponto de vista, estabeleceu-se de forma golpista, porque, ainda que haja 1000 problemas e de distorções graves, para nós outros, bacharéis em Direito, professores de Direito Constitucional, a única ruptura possível de um mandato presidencial, fora do suicídio e da renúncia, que são atos pessoais, é o cometimento doloso, portanto, com consciência crítica, vontade de delinquir ou assunção deliberada do risco de delinquir, cometido pessoalmente pela titularidade da Presidência da República. Na minha percepção, data máxima vênia, tal muito remotamente está longe de ter sido testemunhado na vida brasileira, embora eu compreenda porque haja se desconstituído o governo, na contradição toda, que não é pequena, e, enfim, no desastre de administração e de conduta política da caracterização. Isto feito, entretanto, recomendaria a um governo constituído com esta precariedade, ou pelo menos com esse nível de negação que comove maiorias esmagadoras hoje da população, deveria se precatar de não tomar iniciativas que consultam o fundo do desenho civilizatório do nosso país. Não é razoável, não é, que um governo sem legitimidade, ainda que a legalidade esteja protocolarmente formalizada, tenha o despudor de empurrar goela abaixo um marco regulatório desta transcendência, sem sequer se abrir um debate, porque o povo brasileiro não tem a menor ideia do que aconteceu. Eu pedi e recebi, eu tenho muitos amigos, um deles é um jovem amigo, não tão jovem, porque é meu amigo de infância, eu me considero jovem, portanto, atribuir a ele que ele tem, e eu já não tenho tanto, é um juiz do trabalho, Paulo Sérgio Montalverne Frota, lá da região do Maranhão, que não sei se é a 6ª região, enfim, 16ª região, e ele esmiuçou para mim, artigo por artigo, ele tem essa paciência e é muito generoso, artigo por artigo, me deu aí, e eu seria capaz aqui de dizer qual é o malefício de uma jornada de 12 por 36, em que, desconhecendo-se a realidade do povo brasileiro, esses 36 supostos de descanso são ocupados numa outra jornada de trabalho por imperativo econômico de uma situação, mulher trabalhar em ambiente de insalubridade sendo gestante, e essa insalubridade não ser mais definida com a vigilância da lei, nem das mediações da Justiça, do Ministério Público, e de atribuir isso a um perito que será designado e eu ia dizendo subornado, mas pago, né, por um patrão despudorado, enfim. Isso tudo só constitui uma coisa para aterrissar naquilo que é a substância do processo. Onde é que está na prevalência, ou onde é que está na legislação internacional comparada? Onde é que está na literatura, pelo amor de Deus, para curar minha ignorância, esta exótica e jabuticabal criação de impor uma categoria de legislado prevalente, de negociado prevalente sobre o legislado? Se alguém tiver a precedência, por favor, me diga, para eu não andar falando bobagem. Eu conheço mercados de trabalho ultra desregulados. Não por acaso, aquele mais ultra desregulado do mundo é a sociedade rica mais desigual do planeta e que está empobrecendo e com tensões étnico-religiosas e econômicas gravíssimas, a ponto de ter a maior população carcerária do mundo e estar assistindo passeatas nazistas explícitas nas suas ruas, como aconteceu em Charlottesville, que é a América do Norte. No resto eu não conheço, mas ainda assim lá, não é? De novo, por valores anglo-saxões, por moral luterana, por um conjunto de coisas, não há necessidade de um regramento sobre salubridade e gestante. Parece ser uma coisa ridícula
para não dizer patológica, chegar ao despudor disso. Mas o mais grave, ainda na direção dessa gênese ilegítima, nós temos um outro problema, é que esta regra proposta à Câmara Federal, ali na circunstância do thatcherismo, do Reaganomics, etc., esta regra foi engolida com casca e tudo pelo Senado Federal da República, e nós outros que somos estudantes de direito sabemos que uma das formas de interpretação da norma é a teleológica, mas uma delas também é a percepção das raízes do debate parlamentar que evoluíram para aquela norma. E aí isso é uma pista do que eu agressivamente quero concluir minha fala propondo no fim, é que se você tomar as notas taquigráficas do Senado, é praticamente unânime a repulsa da esmagadora maioria do Senado a este regramento tal como foi aprovado. Embora depois de expressar a repulsa, praticamente unânime, sem contestação, haja uma vírgula anunciando um acordo de que estas aberrações velhas foram aprovadas na Câmara em outras circunstâncias, que não cabem mais, ou porque o mundo real mudou, ou porque se percebeu a ilicitude, ou se percebeu a inconstitucionalidade, ou se percebeu pura e simplesmente a aberração e a violência que representavam essas providências normativas, que havia um compromisso solene do senhor presidente da República de corrigir essas distorções aberrantes, via uma medida provisória já pactuada, e tal assim concluiu o debate. O Senado se emascula, anuncia à sociedade brasileira que abre mão do seu papel institucional de Câmara Revisora, reforça, na minha opinião, o debate sobre a inutilidade deste lugar, né, onde a federação procura se equilibrar, e é uma inutilidade grave, porque eu nunca me somei a essa corrente de opinião, mas um debate dessa natureza, com tal centralidade, depois de um impeachment sem crime de responsabilidade, põe em debate claramente a utilidade de uma casa cara, hostil aos interesses da sociedade brasileira, e que comete a imprudência explícita de abrir mão do seu papel institucional central de Câmara Revisora em nome de um acordo que foi feito e tal. Passa ante o silêncio dos outros dirigentes, e isso é grave, e assim que passa, o presidente da República anuncia que vai fazer a medida provisória e o presidente da Câmara, depois da aprovação, anuncia que repudiará a medida provisória, que não aceitará, que devolverá a medida provisória se vier mudando qualquer vírgula do que aconteceu. E aí se comete explicitamente, na palavra da centralidade da institucionalidade brasileira, uma fraude, penso eu, data máxima vênia, uma fraude. Porque é elemento, vamos dizer, da inteligência sistêmica da norma, as finalidades, mas é também o debate parlamentar, as notas taquigráficas, isso é da melhor cultura jurídica para se buscar a fiel interpretação da vontade do legislador. Isto ponto, eu caminho para a conclusão, sugerindo basicamente duas providências. Uma de natureza judicial, que tem a ver com os advogados, tem a ver com o Ministério Público, mas essencialmente tem a ver com a magistratura, no primeiro momento, na magistratura do trabalho, na sua primeira instância, e com os tribunais superiores, evidentemente, logo em seguida, e com o Supremo Tribunal Federal, por última palavra. Eu sustento, data máxima vênia, que parte substantiva disto tudo aí é inconstitucional e, portanto, submissa ao controle difuso de constitucionalidade que está outorgado a qualquer dos aplicadores da lei em qualquer circunstância ou situação. Que os tribunais superiores e o Supremo, afim, dê a palavra, mas o juiz do trabalho tem que se rebelar contra isso e não aceitar estas violências que colidem, inclusive com convenções internacionais que o Brasil assinou, parte delas específicas em relação à OIT e que são prevalentes sobre leis. Pela hierarquia das normas, só a norma constitucional é superior e, em alguns casos, já até interpretação que não. Isso é uma fronteira delicada do direito, mas os tratados e convenções internacionais prevalecem sobre a lei ordinária, que é a natureza dessa, sem nenhuma dúvida. Portanto, fundado na Constituição, fundado nas convenções e tratados internacionais, é de se repudiar, penso eu, data máxima vênia, por iniciativa do Ministério Público, por iniciativa dos juízes, enfim, por todos quanto aplicam o direito, que se repudie, que não se aplique, que não se aceitem esse conjunto de normas absurdas do país. E, por fim,
É preciso, como a Sua Excelência a ministra, coordenadora desse debate, lembra na sua delicadeza, não é, e na sua sobriedade, invejáveis, não é? Na verdade, há uma grande disputa de poder político entre o judiciário e o mundo político estrito sensu. Por aquilo ou por aquilo outro, não digo até que o judiciário não esteja cometendo aqui e ali abusos, não esteja aqui e ali cometendo equívocos. Tem uma opinião polêmica de que magistrados que falam pelos cotovelos, vivem nos jornais, dando opiniões sobre fatos que amanhã serão jurisdicionados por eles. É uma impertinência, é uma distorção, ninguém precisa concordar comigo. Porém, o fato é que quem está falhando ao país neste momento é o poder político. O poder político, seja por omissão, seja por esse tipo de aberração, governa, trabalha hostil à substância dos seus mandatos, que é o sistema representativo. Qualquer consulta ao conjunto da população daria uma resposta absolutamente desproporcional contra o que a esmagadora maioria vota a favor. Portanto, é uma disfuncionalidade política dramática, para não mencionar aquilo que já nos choca diariamente, que é o apodrecimento, a corrupção generalizada, o nepotismo, a fisiologia, né, o elitismo com que se comporta, neste momento, a conjuntura política dominante do país. Portanto, cabe aqui, sem dúvida nenhuma, que uma base social como a nossa, os ilustrados promotores, os ilustrados operadores do direito, advogados, professores, etc., etc., construamos um ambiente para impor ao debate de 2018, para extrair a única virtude que eu vejo no presidencialismo de impasse do Brasil, é o seu conteúdo plebiscitário que, ciclicamente, entrega ao povo a possibilidade de fazer rupturas. Preservado o calendário eleitoral, é preciso que nós imponhamos a todos os candidatos e ao próprio debate o compromisso de revogar essa excrescência e convocar um amplo, generoso e desinterditado debate sobre que tipo de norma nós devemos avançar em relação ao século XXI. Mas eu tenho uma premissa: a norma do trabalho há de proteger o trabalhador em qualquer circunstância e a Justiça do Trabalho há de ter parte prévia na defesa dos interesses difusos e frágeis do trabalho sobre a prepotência e o egoísmo do capital. Obrigado por sua atenção.